Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor. Que você possa sentir a presença dEle neste momento, que você possa se entregar a Ele também. E para darmos início ao nosso culto de domingo, convido vocês a cantarem o hino Lado a Lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós, a pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém. Como é bom saber que Jesus está voltando, não é mesmo? Temos essa esperança em nosso coração. Nesse momento, eu te convido a se colocar em pé aí na sua casa para cantarmos o hino inicial, Canção da Vida.
Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada pela sua proteção e pelo seu amor. Nesse momento, pedimos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, age em nossas vidas, abra o nosso coração para ouvir a sua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Pessoal, esse momento das ofertas e dos dízimos, a gente, infelizmente, estamos ainda num momento fora da igreja. Pode ser realizado pelo Serve.me, pode ser transferência pela conta bancária aqui da igreja, que a gente tem compartilhado lá no grupo aqui da igreja, né? Se alguém não tem o acesso ao grupo e tem a vontade de dizimar e ofertar, entre em contato com a Francine, pode ser com o Ivan também, que é o primeiro ancião, com o pastor, que eles passam as contas para vocês, se você não puder. Por enquanto, a igreja não tá abrindo aos sábados da tarde. Ontem a gente não conseguiu abrir ainda pelo decreto. Provavelmente sábado que vem também não, porque o decreto foi renovado. Mas que se você tem a vontade, tem o interesse e tem o oferta e o dízimo para entregar, pode ser feito via conta bancária, ou você pode ficar guardado em casa, e assim que tiver aberto novamente a igreja, a gente estará entrando em contato e colocando no grupo, avisando aqui no culto, para que você possa vir trazer aqui na igreja também.
Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará, se estou contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Amém. Agora um momento de oração, para que a gente possa estar suplicando que o Espírito Santo esteja em nossos corações e em nossa mente para receber a mensagem da melhor forma possível. Peço a todos que puderem se ajoelhar, e em casa você toma a sua decisão, se quer ajoelhar, se quer ficar em pé, se quer ficar sentado mesmo, para a gente, agora para esse momento pré-culto. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia em nossa vida, Senhor, por estarmos aqui a esse momento, para aprender um pouco mais de Ti, Pai.
entregamos a vida e as palavras do pastor Gilvan em suas mãos, que o Senhor possa estar guiando ele, para que ele possa trazer uma mensagem edificadora e que venha acrescentar mais o nosso conhecimento sobre Ti. Cuide de cada um, Pai, nos dê um bom início de semana, amanhã alguns voltam às suas atividades presenciais, outros ainda estão em home office, Pai, alguns estão doentes, Pai, mas faça a Sua vontade em cada vida e cada um. Cure, Pai, se for da Sua vontade, todos que estão acamados, Pai. E os que, infelizmente, Pai, não se curarem e virem a falecer, o Senhor esteja à frente da vida dos seus familiares, venha estar no coração, Pai, na mente de cada um, para que tudo, Pai, tudo nessa vida a gente pode entender que tem um porquê. E o principal objetivo, Pai, do Senhor em nossas vidas é para que o Senhor nos leve para o céu. Cuide de cada um, Pai, nos dê um bom restante de noite, abençoe a mensagem que será pregada agora, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, que bom que estamos aqui de volta. Irmãos queridos, vocês devem conhecer o texto de Gálatas 4, verso 4. Paulo diz, ali argumentando sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Gálatas 4, verso 4. Que plenitude do tempo era essa? Sem dúvida, a plenitude do tempo era a época em que se estava vivendo. O mundo estava, de certa forma, mais conectado naquela época. Os romanos tinham criado estradas, várias estradas ligavam, então, o mundo, interligava o mundo, e assim a locomoção estava um pouco mais fácil. A língua grega tinha sido difundida em todo o mundo daquela época, né, ali na Europa principalmente, e em todos os territórios conquistados também por Roma. Isso facilitava também, de certa forma, a comunicação. Então Jesus veio nesse momento da história, e de acordo com Paulo, era um momento extremamente propício. Nós estamos vivendo também numa época assustadora, né, com a pandemia que continua aí tirando vida de dezenas, centenas de pessoas aqui no Brasil todos os dias. É possível que hoje à noite nós já tenhamos aí atingido a triste marca de quase 290 mil pessoas mortas, ou já tenhamos passado deste número. Daqui a pouco, antes do final do mês, se tudo continuar como está, nós alcançaremos aí a triste marca de 300 mil pessoas mortas pela Covid-19. Mas esse momento triste também é um momento em que estamos vivendo na plenitude do tempo para a pregação do Evangelho. Quando imaginamos que com o celular nós pregaríamos o Evangelho, não é verdade? Quando que imaginamos que nós poderíamos usar o celular como instrumento de pregação do Evangelho? Então agora nós podemos, estamos participando dessa campanha da Semana Santa, abrindo um pequeno grupo no telefone celular, um pequeno grupo que vai ter tudo que normalmente teria num pequeno grupo, mas ali no seu celular, e assim vamos alcançar muitas pessoas. Nós já estamos quase atingindo o número que propomos no início de 120 pequenos grupos, quase estamos chegando lá, ainda falta a sua participação. Por favor, entre aí, o Fábio vai postar aí mais uma vez o link, eu já deve ter postado ao longo deste dia. Você só clica ali, entra no grande grupo e ali você vai receber todo o treinamento para abrir o seu pequeno grupo. Não se preocupe, é muito fácil, qualquer um pode participar. Agora, imagine só comigo, se no seu pequeno grupo tiver 5 pessoas ali não adventistas, vezes 120, que é o nosso sonho, nós teremos 600 interessados, né? 600 pessoas ouvindo o Evangelho durante essa semana com o ministério aqui do nosso distrito. Já imaginou? Quando imaginamos que numa Semana Santa nós teríamos 600 não adventistas presentes, não é verdade? Então está chegando a plenitude do tempo. Mas eu creio que nós podemos alcançar um número muito maior, porque alguns pequenos grupos terão 10, 7, 8, quem sabe até mais. E as pessoas que receberem a mensagem poderão também repassar para outros conhecidos, amigos, familiares. Aí então o número inicial de 600, 700 podem se tornar 4.000, 5.000, 10.000 e não sabemos aonde isto vai parar. Mas tudo começa com você, com um simples clique que você fizer no link, que dá acesso ao grupo de treinamento e depois repassar isso para os seus amigos.
Então, com este pequeno gesto evangelístico, com este pequeno esforço evangelístico, nós poderemos alcançar muito mais pessoas do que nós conseguimos imaginar. Estamos contando com você, estamos contando com a sua participação. O Espírito Santo conta com você. Um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta, alguém de mais idade, não importa em que estágio da vida você está, você pode participar e se tornar um missionário nesta Semana Santa. Contamos com você. E agora, para abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus exclusivamente pelo estudo da palavra. Vamos fazer isto? Vamos orar. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua santíssima palavra neste momento para estudá-la. Rogamos-te humildemente que através das palavras, das páginas de Tua palavra, o Senhor possa falar com cada um de nós, que a Tua mensagem possa chegar em nosso coração e também em nossa mente, e depois deste culto nós possamos ter aquele sentimento de que através da Bíblia, de fato, nós ouvimos a Tua voz. É o que rogamos-te, Senhor, com toda a nossa gratidão, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto de hoje, então, para começarmos, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Vamos ler o verso 8 de Mateus, capítulo 9. Por favor, abra a sua Bíblia aí para acompanharmos juntos a leitura. Mateus, capítulo 9, verso 8, que diz o seguinte: Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. As multidões estavam maravilhadas, vendo isto, vendo todo o relato do capítulo 8 e começo do capítulo 9 de Mateus, quando Mateus mostra algumas coisas que Jesus fez, e nós vamos dar uma olhada daqui a pouco. As multidões estavam maravilhadas, porque nunca tinham visto aquilo que estavam presenciando. Mas as multidões ainda estavam desconfiadas, até mesmo os seguidores de Jesus ainda estavam desconfiados. Ninguém tinha certeza ainda, é ele de fato o Messias? Porque ao longo do tempo, principalmente nos últimos 400 anos, que foi aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, os judeus criaram ali todo um conceito, preconceberam ali uma ideia de como o Messias deveria ser. O Messias imaginava, é um descendente da família real de Davi, Salomão, então alguém que tem esse porte real. Alguns talvez imaginavam ali como seria a aparência de Salomão na juventude de Davi. Então, imaginavam que o Messias, além de ser alguém da família real, tinha aparência real também, alguém alto, bonito, com aquele semblante assim real, de alguém que estava acostumado a mandar, comandar. Então essa era a imagem que eles tinham, e a imagem também de que este líder iria levantar o povo contra os inimigos, contra os romanos, iria libertar a nação e faria de Israel agora a principal nação do mundo, como tinha feito Davi, como tinha prosseguido Salomão. Então esta era a ideia pré-concebida de como o Messias deveria ser. Mas quando Jesus veio, aquele estereótipo que havia sido criado nos 400 anos ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, foi todo rompido, porque Jesus era tudo menos aquilo que eles imaginavam. Para a gente entender o choque que o povo da época sentiu, imagine você. Imagine que nós estamos esperando que o Messias, o enviado de Deus, vá surgir aqui no Brasil. Estamos comentando, olhando os textos bíblicos de que está na época dele aparecer, está perto dele chegar. E claro, todos nós vamos preconceber uma imagem de como ele deve ser. Ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Então você começa a imaginar que aparência ele deve ter, como ele deve ser, as roupas que ele deve vestir, o modo como ele deve se portar, as pessoas que certamente andarão com ele, a comitiva que o acompanharão. Mas quando Jesus apareceu, vocês sabem, surpreendeu a todo mundo. Agora vamos imaginar que Jesus apareça e ele tenha vindo do estado da Paraíba, da cidade de Cajazeiras, lá no estado da Paraíba. Se você não sabe onde fica Cajazeiras, é bem pertinho da divisa da Paraíba com o Ceará. Vamos imaginar que ele tenha vindo de lá e comece a aparecer em São Paulo e depois vem aqui para Curitiba e alguém vai dizer para você, olha, alguém apareceu aí, apareceu um homem que ele deve ser o Messias.
Ah, é? De onde ele veio? Ele veio da Paraíba, é um carpinteiro lá do interior da Paraíba, de um lugar que eu nunca talvez tenha ouvido falar, a cidade de Cajazeiras. Mas pode vir o Messias da Paraíba, um paraibano. E depois, quando você olhar para ele, tiver a oportunidade de vê-lo, ou na televisão, ou pessoalmente, quem sabe, lá na praça, você vai ver que ele tem a cara de paraibano mesmo. Ele não difere de nada do sertanejo do interior da Paraíba, ele realmente tem a mesma cara. Ele fala com o mesmo sotaque dos paraibanos lá do sertão, do estado. E ele tem aparência simples. Ele não tem aparência de uma pessoa de uma família nobre, não tem aparência de uma família rica, ele tem a aparência de um sertanejo da Paraíba. Você ficaria chocado ao vê-lo na televisão, ao vê-lo pessoalmente? Ele iria talvez derrubar todas as ideias pré-concebidas que você tinha de como ele deveria ser? Então esse foi o choque das pessoas daquela época. Só que tinha uma coisa, aquele simples paraibano, carpinteiro paraibano, no caso de Jesus, né, Nazareno, lá do norte do país, da Galileia, ele falava como ninguém era capaz de falar. Ele tinha uma abordagem do texto bíblico, das escrituras, que nenhum outro pregador, em qualquer outro momento, teve. Ele atraía as multidões, nunca houve um pregador que atraiu tanta gente para ouvi-lo como Jesus. As pessoas estavam dispostas para ouvi-lo. Você sabe que na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Não tinha microfones, alto-falantes, não tinha também nenhum instrumento, nenhum aparelho para ampliar a imagem. Então as multidões precisavam fazer um silêncio profundo para conseguir ouvir as palavras de Jesus. De repente tinha 5.000 pessoas no mesmo lugar para ouvi-lo, e de repente das 5.000 já eram 10.000, no outro dia os 10.000 tinham se multiplicado e agora eram 40.000, 50.000 pessoas do país inteiro estavam ali para ouvi-lo e todo mundo tinha que ficar em silêncio para ouvi-lo. E ele abordava temas do cotidiano, também falava sobre o reino de Deus, e ele pegava os textos que tinham sido pregados nas sinagogas, os textos bíblicos, quando eram pregados na sinagoga, eram tão sem vida, eram tão frios, né? tão assim, meio mecânicos, automáticos, eram tão não contagiantes, né? Quando as pessoas pregavam lá na sinagoga, aquilo praticamente entrava num ouvido e saía pelo outro, e não causava nenhum impacto na vida. Mas agora, quando ele pega os mesmos textos das Escrituras, quando ele interpreta os textos antigos dos profetas e aplica estes textos ao cotidiano, à vida de todos os dias, aquilo tem um impacto tão grande. Ele fala de uma forma que ninguém nunca tinha ouvido antes. Ele consegue tirar daqueles textos tanta coisa, tanta riqueza que ninguém nunca viu aquelas riquezas naqueles textos. Ele pega as palavras de uma maneira assim tão incrível que todo mundo está maravilhado. As mensagens agora causam impacto na vida, chega no coração, chega na mente, e a multidão cresce cada vez mais, porque todo mundo que ouve convida alguém que não tinha vindo ainda para ouvir, e o país inteiro está ouvindo aquele pregador, aquele carpinteiro da Galileia. Ou, usando o nosso contexto, aquele carpinteiro da Paraíba, né? Aquele homem simples, com a aparência das pessoas do lugar onde havia nascido, com um jeito simples, com sotaque do norte do país. Aquele homem estava atraindo multidões. Veja só, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 7, 28 e 29, ouça só o que a multidão diz, Mateus 7, 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como quem tem autoridade. É incrível que Mateus usa a palavra autoridade duas vezes, né? Aqui em Mateus 7, 28 e 29, e também no capítulo 9, verso 8. Agora, no capítulo 7, a autoridade dele é sobre as palavras.
E no capítulo 9, verso 8, é sobre tudo na natureza. Então, ele tem autoridade na forma como fala e na forma como ele age. Então, aquele homem simples da Galileia, ele agora se torna o centro da nação. E as pessoas estão se perguntando, quem é este homem, afinal? Um homem tão simples, mas que fala de forma tão profunda, que consegue atingir a pessoa mais simples, mais humilde da sociedade, mas também com a mensagem dele, ele consegue chegar no coração e na mente das pessoas elitizadas do país. Todo mundo quer ouvi-lo. O rei lá no trono, os ministros, as pessoas da elite de Jerusalém, mas também o povo simples do campo, das aldeias, todo mundo quer ouvi-lo. E neste centro de Mateus, que é o capítulo 8, ele coloca ali também o domínio de Jesus sobre tudo. Ele agora mostra que Jesus tem poder não apenas sobre as palavras, mas Jesus tem poder sobre tudo. Olha só o capítulo 8, logo no início, dos versos 1 a 4, ele cura um leproso. Depois, nos versos 5 a 13, é a cura do criado do centurião, aquele criado que foi curado à distância. Depois tem a cura da sogra de Pedro, que estava ali enferma com uma febre. Depois, nos versos 16 e 17, fala que Jesus curou todas as pessoas da cidade de Betsaida, onde Pedro vivia. Jesus curou todas as pessoas daquela cidade, logo depois do pôr do sol do sábado. Depois, Jesus, nos versos 23 a 27, ele acalma uma tempestade. Ele tem poder sobre a natureza. Depois, nos versos 28 a 34, ele cura 2 endemoniados gadarenos. E no capítulo 9, ele executa a cura de um paralítico da cidade de Cafarnaum. Jesus cura a lepra, Jesus cura uma febre, Jesus cura à distância alguém que estava muito enfermo, ele cura uma paralisia, ele liberta as pessoas do poder dos demônios e ele acalma uma tempestade. Então as pessoas estão maravilhadas, se perguntando: como uma pessoa pode ter tanta autoridade? Quem é este homem, afinal? Eu acho interessante o que perguntam os discípulos de Jesus depois da tempestade. Depois que Jesus, ele acalma a tempestade. No verso 27 do capítulo 28 de Mateus, diz que os homens estavam maravilhados, os discípulos dele, dizendo: quem é este, afinal, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? E é incrível, porque a pergunta veio dos seguidores de Jesus. Ali estavam Pedro, João, Tiago e todos os demais. E eles estão se perguntando: quem é este homem, afinal, que até mesmo a tempestade lhe obedece, que a natureza lhe obedece? E eu gostaria de pegar uma destas curas do capítulo 8 para falarmos sobre a autoridade de Jesus. É a primeira cura, a cura do leproso. A lepra era uma doença contagiosa e o país, de certa forma, vivia uma epidemia de lepra. As pessoas se contaminavam no contato com os leprosos. Se você estivesse no mesmo ambiente do leproso, sem uma distância pré-determinada, você também poderia se tornar um leproso. Então, em lugar de segregar as pessoas saudáveis, naqueles dias a ordem de Deus era segregar os enfermos, era tirar os leprosos do convívio social e isolá-los, para evitar que a lepra contaminasse todos os saudáveis do país. Então, não preciso lhe dizer que todo leproso era evitado, não era? É como se você soubesse hoje que tem alguém com coronavírus e está bastante mal no ambiente em que você está. O que você faria? Eu imagino que você sairia de perto o mais rápido possível, Você não continuaria aqui, você iria para casa e ainda preocupado, Mesmo com todo o cuidado que nós temos hoje, usando máscaras e tudo mais. Então, naquela época, as pessoas não sabiam como se dava a contaminação pela lepra. Então,
todo mundo morria de medo de aproximar-se de um leproso. O leproso era uma pessoa temida, né? Ninguém queria estar perto do leproso. E os leprosos, então, eram confinados, né, em determinados lugares, e dali eles não podiam sair, não podiam ter contato com as pessoas saudáveis, as outras pessoas. Os leprosos, infelizmente, havia aos montões. Com todo cuidado, a lepra ainda continuava contaminando as pessoas. Não era uma epidemia de apenas alguns meses, eram coisas de séculos. Muito, muito, muito tempo, desde que a nação de Israel se formou lá atrás, quando chegaram do Egito, eles já tinham contato com os leprosos. E muitas pessoas já tinham ficado leprosas desde aquele tempo. Em toda a história, apenas um único leproso havia se curado. Todos os demais que contraíram a lepra morreram leprosos. Não havia vacina, não havia remédios, não havia cura. O leproso estava condenado à solidão, ao isolamento social. Mas um leproso tinha conseguido se curar. Um único leproso, 700 anos antes de Jesus, havia se curado. E ele era o general sírio Naamã, na época do profeta Eliseu. Imagine só, um único leproso em 700 anos havia sido curado. Um único leproso em 700 anos. É como se você dissesse que uma única pessoa se curou do coronavírus em 700 anos. Já imaginou o que é isso? Se você pensar 700 anos para o passado, é antes do descobrimento do Brasil. 700 anos atrás, o Brasil não existia ainda. Você consegue imaginar o que é isto? Aliás, não apenas o Brasil, todo o continente americano não era conhecido 700 anos atrás. Ninguém sabia na Europa que existiam as Américas. Então, todo esse progresso que nós vemos hoje aqui no continente americano, desde o norte até o extremo sul, nada disso existia 700 anos antes. Então, o único leproso havia sido curado nesse período de tempo, 700 anos no passado. E agora, aqui no capítulo 8, nos versos 1 a 4, nós temos a história de um outro leproso que foi curado. O texto diz que este leproso procurou Jesus. No verso 2, diz assim, no verso 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus estava atraindo as multidões. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No texto de Marcos, no capítulo 1, quando está tratando da mesma cura do leproso, Marcos diz que Jesus ficou profundamente compadecido. E aqui no verso 3 de Mateus diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E o texto ainda complementa dizendo que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Era o segundo leproso em 7 séculos que conseguia a bênção de ser curado da lepra. Você consegue imaginar isso? Era o segundo homem apenas em 700 anos que tinha uma enfermidade e tinha sido curado. E as multidões então ficam maravilhadas. Como pode isto? O último foi o grande profeta Eliseu que ajudou no processo da cura. E agora este carpinteiro simples da Galiléia, lá do norte do país, este homem simples, como ele pode tocar num leproso e curá-lo? De onde vem esse poder? De onde vem essa autoridade? Como pode este homem simples, com jeito simples, com um modo de viver das pessoas do interior, vestido com roupas de pessoas pobres, como pode este homem se colocar à altura do grande profeta Eliseu de 700 anos atrás? Mas Jesus estava marcando o início do seu ministério. Multidões estavam atraídas pelas palavras, agora as multidões estavam sendo atraídas pelos atos de Jesus, pelo que ele fazia. Jesus era capaz de tocar e curar, transformar, dar vida novamente, tanto vida física pelo toque dele, como vida espiritual pelas palavras dele. Quem se aproximava de Jesus não voltava para casa da mesma forma, era transformado, ou pelo que ouvia, ou pelo que recebia através de um milagre de Jesus. Você consegue imaginar este leproso? Ele era leproso.
A Bíblia não diz há quantos anos ele era leproso, mas ele era um homem adulto, pelo contexto ali. Então, talvez há muitos anos ele fosse leproso, e ele sabia que não havia cura para os leprosos. Mas agora ele recebe a bênção de ser curado. Ele vai ao encontro de Jesus todo marcado, porque a lepra era uma doença que ia consumindo os tecidos ali do corpo, né, os tecidos moles do corpo, a pele, as cartilagens. Aquele homem, quem sabe àquela altura da vida, já tinha uma aparência monstruosa, né? A lepra já tinha consumido aí grande parte da exterior do corpo, né? A pele, ali as cartilagens, quem sabe alguns músculos também. E ele levanta aquele dia como ele levantou todos os outros dias, né? Os últimos dias recentes da vida dele, sujo, maltrapilho, doente, marcado, sozinho, sem esperança. Mas no meio daquele dia, em um momento, ele encontra-se com Jesus. E o dia que parecia ser mais apenas um dia regular, né, comum, ordinário na vida dele, se transforma no maior de todos os dias, porque antes que aquele dia terminasse, ele tinha voltado para casa como um homem curado. Não havia mais marcas da lepra no corpo dele. As partes que a lepra tinha levado foram novamente reconstituídas. Aonde não havia pele, agora tinha pele. Aonde não tinha mais músculos, agora tinha músculos. Aonde não tinha mais cartilagem, agora tinha cartilagem. Ele era um novo homem, ele não era mais o leproso que tinha ido dormir na noite anterior. Ele era um homem que tinha encontrado com Jesus, se encontrado com Jesus. E agora ele era um novo homem, porque ele tinha sido curado. Jesus tinha tocado nele, tinha transformado, e ele agora era um novo homem. De um dia comum nas sombras para um novo dia na luz, porque ele teve um encontro com Jesus. E a pergunta? Bem, a pergunta era a mesma ainda, né? Quem é este homem, afinal? Eu não sei se você já tem a resposta para essa pergunta. Você já sabe quem é este homem, afinal? Quem é este homem que depois de 2000 anos nós ainda estamos aqui falando dele, estamos aqui pregando a respeito dele? Bem, se a sua visão é que ele era apenas um homem incomum, é verdade, da maneira como ele falava, a maneira como ele se expressava, a maneira como ele interpretava os textos antigos, dando a eles nova vida, dando a eles significado, ou a maneira como ele tocava nas pessoas e dava ânimo, dava vida, transformava. Se ele era apenas um homem, então ele é só um personagem da história, como muitos que já viveram no passado, 1000, 2000 anos atrás, mas apenas um homem na história. Mas a diferença é que aquele carpinteiro simples de Nazaré não era um homem apenas. Ele era o Filho de Deus que tinha vindo à terra, ele era o próprio Deus que estava na terra, o Deus que tinha incorporado-se em forma humana, que tinha vindo para alcançar as pessoas aonde elas estavam, para dar vida aonde não tinha mais vida, para dar significado à vida das pessoas que tinham perdido o significado da vida. Ele tinha vindo para transformar, para tocar e transformar. Quando os discípulos perguntam lá no barco, quem é este afinal que até o mar, o vento e a tempestade lhe obedece? Eles ainda não tinham essa resposta naquele momento, o que, de certa forma, era uma tragédia. Eles estavam andando com Deus e não percebiam ainda que estavam andando com Deus. Queridos, o bonito nessa história toda é que Jesus não é apenas um personagem da história. Ele é um personagem, não é um personagem do passado, ele é um personagem do presente, porque ele continua vivo. É verdade que hoje nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, não podemos ouvi-lo diretamente, como aquela geração teve este privilégio de ver, tocar, ouvir presencialmente Jesus, mas ele continua vivo, ele continua conosco. Ele disse, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. E ele enviou o Espírito Santo para continuar o trabalho dele aqui na terra. E o Espírito Santo também é Deus, é o representante de Jesus na terra. Ele está aqui agora, está aí na sua casa neste momento, está aí ao seu lado, está aí vendo a sua aflição, vendo o seu pedido de oração, a sua súplica, a súplica que está aí no seu coração, vendo aí, quem sabe, como leproso,
que a súplica do leproso talvez seja a sua súplica também neste momento. E talvez você pense que não há ninguém para ouvi-lo, para ouvi-la. Mas tem sim, o Espírito Santo está aí e ele ainda continua tocando vidas e transformando. O que você precisa fazer? Talvez seja essa a sua pergunta. Tudo que você precisa fazer foi o que o leproso fez. É dizer para ele: Senhor, me toque. Senhor, me cure. Senhor, me dê vida novamente. Senhor, me dê ânimo. Senhor, toque na minha família que está sofrendo, está enlutada, está passando necessidades. Eu não sei como vou ter o pão da manhã, eu não sei como vou poder sair para ganhar o pão amanhã. Eu estou, Senhor, numa situação de aflição. Eu não tenho lepra, é verdade, meu corpo não está marcado aí exteriormente por uma enfermidade, mas eu estou sofrendo talvez da mesma forma como estava sofrendo aquele leproso. A minha marca talvez não seja exterior, mas seja interior. Eu tenho aqui meus dramas, meus problemas. Querido Deus, ninguém pode me tocar e me transformar, não há nenhum ser humano que possa fazer isto. Mas, meu querido, a resposta de Jesus é que tem alguém que pode tocá-lo e transformá-lo. É o Santo Espírito que está aí ao seu lado. Tudo que você precisa neste momento é erguer a sua mão e dizer: Senhor, me toque. Eu sou o leproso da minha história. Eu sou o leproso da minha história. Eu estou sofrendo, Senhor. Eu estou precisando de algo que ninguém pode me dar. Não há a quem eu correr em busca de socorro. Mas eu confio em que o Espírito Santo está aqui. Assim como o Senhor veio e esteve presencialmente ali, fisicamente com aquela geração, o Espírito Santo também está aqui, agora, neste momento, na minha casa, me ouvindo, conhece a minha súplica. Confie no Senhor. Assim como foi difícil para as pessoas daquela época simplesmente aceitar Jesus como Messias, e só o fizeram depois de ouvi-lo e depois de ver o que ele estava fazendo, e isso transformou a vida daquelas pessoas, você também pode ouvir e ver na sua própria história. Eu sei que talvez seja difícil para você crer neste momento, mas dê uma chance para o Senhor. Abra a sua mente, o seu coração para Ele. Deixe que Ele toque em você. Se você tem um problema grande demais, fale com Ele. Se você tem um desafio na sua carreira profissional grande demais, fale com Ele. Se você tem um problema afetivo que parece ser impossível de ser resolvido, fale com Ele. Você está com um problema de saúde, sofrendo ou pelo coronavírus ou por alguma outra enfermidade, fale com Ele. Porque o mesmo Senhor que disse ao leproso: eu quero, fica limpo. O mesmo Senhor que disse à tempestade, acalma-te, emudece. O mesmo Senhor que disse ao centurião: pode voltar para casa, que o seu servo já está curado. Este mesmo Senhor pode também dizer para você: eu quero. Esse mesmo Senhor pode dizer para os seus problemas: acalma-te, emudece. Este mesmo Senhor, mesmo à distância, pode tocar a sua vida e transformá-la. Confie no Senhor, acredite, faça isso neste momento. Levante a sua mão e diga: Senhor, aqui estou eu. Esta é a minha lepra. Diga para Ele agora, com suas palavras, qual é o seu problema, qual é o seu desafio, qual é a sua lepra. E peça para Ele: Senhor, purifica-me. E pode ter certeza, hoje pode ser um dia comum, ou pareceu ser um dia comum, mas ele não terminará como um dia comum, porque hoje o Senhor irá tocar em você para lhe restabelecer e para lhe dar vida novamente. Apenas acredite que o Senhor vai lhe transformar. Nós vamos cantar agora uma música especial, um hino de louvor a Deus, e daqui a pouco eu voltarei para orar com você. Confie, acredite, porque o Senhor está aqui. Iremos cantar juntos o hino Somente Teu, do Adoradores 1. Que você realmente coloque o seu coração, a sua vida nas mãos do nosso Salvador.
me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo a glória pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome pela certeza que o Senhor veio aqui à terra como homem, e aqui o Senhor viveu entre nós, e pelos atos de bondade que o Senhor realizou, nós podemos ter confiança no amor do Senhor. Pai querido, aquelas multidões estavam de fato admiradas pela autoridade de Jesus, pelas palavras, pelos milagres e por tudo que elas presenciaram. Elas descobriram que não estavam na presença de um homem apenas. Era Deus quem estava visitando a terra. Pai querido, nós precisamos ter esta visão também de que nós não estamos sozinhos, porque Deus continua visitando a terra na pessoa do Espírito Santo. O Santo Espírito está aqui e Ele está aqui para agir também, embora Ele não possa ser visto como Jesus foi, mas Ele está tão presente, Ele consegue ouvir cada súplica, Ele consegue acompanhar cada história, cada caso, e Ele está tão perto
dos leprosos modernos, quanto Jesus esteve daquele em particular. Aqui estamos nós, querido Deus. De certa forma, nós somos também o leproso da história. Nós temos os nossos dramas, os nossos traumas, o nosso sofrimento. E às vezes são situações que não há ninguém que possa nos ajudar. Está além do alcance de pessoas nos ajudarem. Por isso nós estamos aqui como suplicantes, como pedintes, como esteve aquele homem leproso na tua presença, pedindo: Senhor, me cure, Senhor, me limpe, Senhor, me transforme. Querido Deus, o Senhor está ouvindo nesta noite dezenas, centenas de orações, apresentando a Ti a lepra pessoal que cada um tem. Por isso nós suplicamos que, assim como Jesus tocou, curou e transformou aquele homem, que o Senhor também possa tocar, curar e transformar cada um de nós que estamos suplicando nesta noite. Que ao final deste culto, ao final desta oração, as pessoas possam se sentir tocadas pelo Senhor e possam erguer-se de onde estão para uma posição mais elevada, porque foram tocadas e transformadas pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, querido Deus. Nós oramos na confiança de que o Senhor está nos ouvindo, no nome santíssimo, bendito e todo-poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amigos, boa noite a todos, muito obrigado, que Deus dê a todos vocês uma boa noite de descanso, uma boa semana, protegidos aí do coronavírus, mas aproveite também para que você se torne um missionário. Não deixe de participar da Semana Santa, montando o seu pequeno grupo no WhatsApp. Por favor, faça isto e você vai ver os frutos do seu trabalho. Deus vai lhe surpreender, lhe dando alguém que você nem imagina neste momento. Você colocará, quem sabe, a primeira estrelinha na sua coroa nesta semana. Que Deus o abençoe e nos abençoe a todos. Grande abraço e uma boa noite.